Que tal ganhar uma renda extra sem esforço todos os meses para complementar o seu salário ou aposentadoria? Isso é possível quando se investe com foco nos dividendos. Essa é a estratégia de grandes acionistas da Bolsa, como Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor de pessoa física do Brasil. Conhecido como o rei dos dividendos, ele já chegou a ganhar R$1 milhão em dividendos por dia. Mas não pense que ganhar dinheiro com dividendos só é possível para os grandes investidores. Você também pode assumir o protagonismo da sua vida financeira e viver com muito mais liberdade, cada vez mais perto de não se preocupar com o trabalho ou com a aposentadoria. Bom, antes de mais nada, me chamo André Fogaça, eu sou sócio fundador da GuiaInvest, sou escritor e consultor de investimentos CVM. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva clicando no botão e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Viver de renda é o sonho de boa parte dos investidores em ações, mas são poucos os que têm clareza de como encontrar as ações que pagam bons dividendos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode receber dividendos de forma consistente, que seja capaz de aumentar a sua renda mensal para desfrutar do lucro dos seus investimentos. E antes de eu falar sobre esse método de gerar renda, que não depende do seu trabalho, deixa aqui nos comentários se você gosta de investir em boas pagadoras de dividendos e se isso já faz parte da sua estratégia de investimentos. Sendo bem prático, para receber dividendos, você precisa investir em ações que pagam dividendos. O dividendo é uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas. Quando você compra ações de uma empresa, você se torna sócio dela e passa a ter o direito de receber parte dos lucros conforme o número de ações que você possui. Essa distribuição de lucros é prevista em lei, mas não é obrigatória. Aqui no Brasil, as empresas listadas na Bolsa costumam distribuir algo em torno de 20% a 30% do seu lucro para os seus acionistas. Elas fazem isso como uma forma de atrair mais interessados em suas ações, porque os dividendos são atrativos para os investidores que querem ter uma renda passiva e receber um dinheiro a mais do que só com a valorização das ações. Mas não são todas as empresas que distribuem dividendos e que pagam bons dividendos. Algumas reinvestem a maior parte dos seus lucros em suas operações. Por isso, os dividendos são mais frequentes entre aquelas empresas grandes e bem consolidadas, porque elas podem abrir mão de parte do seu lucro sem que isso as prejudique. A periodicidade da distribuição também depende da empresa e dos seus resultados financeiros, porque ela só distribui dividendo se ela tiver lucro. O investimento em dividendos é uma questão de estratégia. Quando você investe com foco no recebimento de proventos, sua intenção é lucrar com os dividendos que as empresas distribuem e não com a valorização das ações, como na estratégia de crescimento. Então, se você quer receber uma renda de dividendos para complementar o seu salário ou aposentadoria, você precisa investir em ações de empresas sólidas, com bom histórico de distribuição dos lucros e com foco no longo prazo. Porque você precisa de tempo e disciplina para construir uma posição que te renda bons lucros, ou seja, bons dividendos. Mas no final, ao ver aquele dinheiro entrando na sua conta, vai realmente valer a pena. Para criar esse cenário ideal para ganhar uma renda extra de dividendos, primeiro é preciso você fazer um planejamento de longo prazo. Como eu disse, para viver de dividendos é preciso disciplina para fazer investimentos regulares e reinvestir os dividendos para aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Isso é muito importante durante a fase de construção do seu patrimônio. Quando você reinveste os dividendos comprando mais ações, você está aumentando sua posição para que no futuro você receba uma renda maior que de fato vai fazer muita diferença para você. Nesse processo, saber escolher boas empresas faz toda a diferença. Em geral, as melhores pagadoras de dividendos são as empresas sólidas que apresentam lucros consistentes e são mais previsíveis. São aquelas companhias de setores perenes, como concessionárias de serviços públicos, como de energia elétrica, saneamento, seguradoras e grandes bancos. Mas essas não são as únicas empresas pagadoras de dividendos. Estudando o mercado, é possível encontrar grandes oportunidades. Por isso, vale a pena prestar atenção a alguns indicadores fundamentalistas, como o Dividend Yield, que é o indicador mais usado para avaliar e montar uma carteira de dividendos. Ele mostra os dividendos pagos em relação ao valor de cada ação. Assim, você sabe qual é o percentual de retorno que você terá ou que possivelmente terá ali na frente. No geral, quanto maior, melhor o custo-benefício da ação. Mas é preciso ficar atento, porque o Dividend Yield ele mostra apenas o comportamento do passado e não garante ganhos futuros. Outro indicador importante é o payout, que mostra a porcentagem do lucro líquido que é distribuído aos acionistas. Por exemplo, se a empresa lucrou 60 milhões e distribuiu 30 como dividendos, ela distribuiu 50% do lucro em dividendos para os seus acionistas. Em teoria, quanto maior esse indicador, melhor, mas cuidado com aqueles payouts muito elevados. É importante avaliar se a companhia não está deixando de investir em melhorias para o seu crescimento ou ela está se endividando
para realizar essa distribuição. Por isso, você deve olhar também os indicadores de endividamento. Eles mostram quanto uma empresa possui de dívida em relação ao seu patrimônio ou à sua geração de caixa. É interessante que a empresa mantenha as dívidas em patamares saudáveis, que não ultrapassem a sua capacidade de pagamento. Quando o assunto é viver com a renda dos dividendos, a regra clássica de não colocar todos os ovos na mesma cesta continua valendo. Diversificar a carteira, além de reduzir os riscos, também ajuda a conseguir uma rentabilidade melhor. Assim como a diversificação entre diferentes classes é muito importante para manter um equilíbrio da carteira, diversificar entre diferentes ações pagadoras de dividendos também é importante para que você tenha uma renda mais recorrente. Assim, se uma empresa paga pouco ou tem um intervalo de distribuição maior, outra pode suprir a necessidade de renda passiva no período. No geral, para ter uma renda passiva recorrente com seus investimentos, é preciso planejamento, foco no longo prazo, disciplina e escolher boas ações. Mas eu sei que montar uma estratégia vencedora e escolher as melhores empresas que pagam os melhores dividendos pode não ser uma tarefa tão simples quanto parece. Se você não tem todo o conhecimento necessário para montar uma carteira de dividendos, não tem tempo para se dedicar ou quer uma opinião de um profissional para ajudar nessas escolhas, você precisa conhecer a Ginvest Wealth. Mais do que recomendar as melhores ações pagadoras de dividendos, a consultoria da Ginvest realiza um trabalho personalizado para que você possa atingir os seus objetivos com mais rapidez, segurança e rentabilidade. Os nossos consultores eles vão buscar entender o seu perfil, seus objetivos e expectativas e também com base nisso, eles vão montar, então, a melhor estratégia para você. Para falar com um consultor e você fazer parte de uma das melhores consultorias de investimentos do Brasil, é só clicar no botão da descrição. Um grande abraço, eu vejo você no próximo vídeo.